Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo aqui no nosso instituto, nossa escola bíblica, na Impact World, né? E a gente está aí com todo um trabalho para edificação e servir os irmãos no que diz respeito a conteúdo bíblico de qualidade e realmente fortalecer a fé, a vocação de cada irmão aí que nos acompanha. Hoje vamos reagir aqui, né, a uma pregação do pastor Eliseu Rodrigues. Todo dia nós temos um react diferente aí, onde através dele nós comentamos e desenvolvemos um pensamento. E a pregação de hoje é um trecho onde ele fala sobre Sansão e talvez os maiores erros que Sansão ele pode ter cometido e que nós podemos nos precaver para não cometer. Antes de a gente começar a reagir e comentar sobre o vídeo do pastor Eliseu, se você não é inscrito no canal, se inscreva, né? Curta, comenta, coloca seus comentários aqui do que você achou disso e se inscreva no canal, tá? Quanto mais vídeos nós tivermos, mais pessoas podemos edificar e abençoar com o evangelho do nosso Senhor, que é o nosso propósito, edificar os irmãos e serviços. Simbora pro vídeo. Vive perigosamente, em segundo lugar, quem vive por interesses próprios. Ele foi chamado para cuidar de Israel. Ele foi chamado para pensar no outro. Porque ninguém tem dom para si mesmo. No corpo de Cristo eu não tenho dom para mim, você não tem dom para você mesma, nem para você mesmo. Os dons espirituais nos são prometidos num contexto de igreja, coletividade. 1 Coríntios 12, Efésios 4. Deus não dá dons para vivermos individualmente. Mas Sansão usava a unção que estava nele para se autopromover. Você nunca viu Sansão convocar um exército? Todos os juízes libertadores convocavam um exército para lutarem juntos. Sansão era ele sozinho, meu irmão. Porque porque eu mesmo. Bom, eu acho muito propícia, né, essa reflexão que o Eliseu Rodrigues ele faz sobre Sansão, né? Até a cara do pastor Eliseu, diga-se passagem, muito engraçado. Mas é que basicamente ele traz aqui algo que é muito comum acontecer, não deveria, né? Quando uma pessoa começa a se envolver no ministério e a crescer nele, ela começa a ser tentada a achar que ela é mais que os outros irmãos e começa a ser tentada também a achar que ela pode fazer todas as coisas e entra o pensamento terrível que ela não precisa de ninguém e ela começa a se isolar. O que foi acontecer com Sansão? Ele foi se isolando da sua família, se isolando dos sacerdotes e no fim terminou na caverna, lá no templo de Dagon, né, cego e servindo, né, de zombaria para os filisteus, né, e morreu no templo de Dagon com os filisteus aí, tanto é que foi o que ele falou, né, morreu com os filisteus no templo de Dagon. Então o fim de Sansão foi muito ruim, porque ele deixou que esse espírito de individualidade, individualismo, entrasse nele e ele achou que não precisava de mais ninguém. Ninguém pode falar comigo, ninguém pode me corrigir, ninguém pode me confrontar, ninguém tem unção para tocar a minha vida. E a grande verdade é que no corpo de Cristo, como o pastor Eliseu bem citou, né, todos nós fazemos parte dele e cada um de nós precisa da unção que está no outro. Então nós precisamos ter, que a rua tá bem louca, tem os cachorros aí, tu vai ver os acou, mas continua aqui no estudo que é benção. Então todos nós precisamos uns dos outros. A Bíblia fala que nós somos o corpo de Cristo, individualmente membros uns dos outros. Ou seja, você precisa da unção que está na minha vida para te abençoar com ensino, com dons, e eu preciso da unção que está na sua vida para abençoar com o ensino e com os dons. Ninguém consegue fazer nada sozinho no corpo de Cristo. Por que muitas igrejas quebram, muitas igrejas não avançam? Porque às vezes a liderança também não consegue entender que ela precisa que o corpo inteiro se mova e não ativa, não capacita o corpo de Cristo para que ele possa, e não libera, né? Para que cada pessoa cumprindo o seu chamado, o corpo possa crescer e possa se desenvolver. Nós precisamos dessa revelação e precisamos desse entendimento. Nós não podemos andar sozinhos, nós não podemos se mover na plenitude sem o som dos outros irmãos e nós precisamos uns dos outros. Então, se você está muito longe do corpo de Cristo, ou se você está aos poucos, né, sem perceber, sendo dominado por esse ego, por essa voz que diz que você não precisa de ninguém, volte agora para o Senhor, volte agora para o corpo de Cristo e entenda, você precisa de outros irmãos que te abençoem, você precisa de outros irmãos que orem por você e você precisa para o seu ministério crescer e desenvolver da unção que está no outro. Quando nós temos essa mentalidade e essa cultura de abençoar-nos uns aos outros, como com aquilo que Deus nos deu nas nossas mãos, nos colocou, o corpo de Cristo cresce e nós vemos a plenitude da bênção do Senhor e os nossos ministérios podem avançar e pessoas são salvas, transformadas, cidades são impactadas, né, e nações conhecem o Senhor. Por isso é tão importante essa revelação, é tão importante que nós não cometamos o erro de Sansão. Coloca aqui nos comentários a tua opinião sobre isso, tá? Espalhe esse vídeo para os teus amigos para que mais pessoas sejam edificadas pela palavra do Senhor. Amanhã tem mais, se não é inscrito no canal, se inscreva. Até amanhã, valeu.